Salve, salve São Paulo, mais uma noite insana aqui, circulando com a Rádio Busão, rede de comunicação periférica pela cidade. Dessa vez a gente está com um convidado que foi um convidado bastante inusitado aqui para essa entrevista, porque depois da passagem pelo Jardim Peri, né, que a gente conversou com o Esbom Garoto, e o Esbom citou o Admilson Navarro, né, mano CDP, ele deu um salve na gente, curtiu pra caramba o projeto, e olha que coisa louca, hein, CDP? Aqui estamos. Verdade, mano. Salve, 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 satisfação, salve, cara, sempre. obrigado demais aí. Demorou. Por ter dado esse alô na gente, né, Isso mesmo. ter oferecido aí, né, a sua presença e o seu conhecimento e também a sua história de vida pra gente ter mais um capítulo aí na Rádio Busão, né, mais um perfil aí de alguém do underground que roda a cidade e que vive e respira a arte de rua. Então é isso aí, vamos começar aí, cara, né, como sempre. Fala pra gente quem é o CDP, né, o que significa CDP e que rolê é esse que nos traz aqui hoje pra essa conversa, mano. Então, cara, primeiramente eu quero agradecer o Go, né, esse bom garoto que, como eu falo para alguns parceiros, o Papai do Céu, o Universo chegou e jogou açúcar em cima do cara. O cara é monstro. Sempre falo pra ele, Go, trabalha mais a imagem, mano, que você é muito monstro. Agradecer o Risco Rodrigues, né, que é um grande parceiro, Ratoeira, Felon SKTS, o Dib, Master, que é old school puro. A oportunidade que você está dando aqui, né, de poder trazer uma nova abordagem, não uma nova abordagem, a abordagem do que acontece no meio da rua, né, do que eu vivi hoje, né, com meus 49 anos e do que eu conheço sobre arte urbana. E CDP significa cara de pau, e aí CDP surge em meados de 84, com um parceiro, o Leandro, ele lançava CDP na lousa, e significava cara de pau, e eu já fazia parte nessa época de uma equipe na Casa Verde que chamava Shockers, e aí eu saio da Shockers, vou fazer umas pichações com o Fábio Genocídio, mas logo depois daí eu tinha que introduzir minha personalidade, e a marca CDP era uma coisa que eu achava muito bacana. E aí eu pedi pro Leandro, ele escreveu uma carta, eu não tenho essa carta hoje, minha mãe que faleceu acabou se perdendo essa carta, no qual ele me doava a marca. E aí a partir daquele momento eu me transformo no que eu sempre fui, no que eu sempre sou. Ou seja, a coisa era séria, né? Você tinha o quê? Seus 12 anos de idade nesse momento. 84, 10 anos, né? 10 anos de 10 idade, anos de idade. E você já tem essa consciência de pedir como se fosse um documento de um mano para ele passar um risco para você. Para você assinar a CDP, tinha que ter uma carta de autorização para validar isso. Que louco, cara. É a primeira vez que eu ouço isso assim de um rolê de picho, né, que teve esse procedimento, digamos assim, e interessante. Por que você acha que, né, naquele momento você chegou nessa situação, cara? Eu acho que nós crescemos com alguns caráteres, né, e eles vão desenvolvendo através da ética e da moralidade que nós vamos aprendendo ao longo da nossa vida. E eu estudava numa escola, que era o Capitão Pedro Monteiro do Amaral, ali na Avenida Casa Verde. A escola tinha fanfarra, tinha teatro, tinha um monte de coisa. E eu acho que ela conseguia dar a essência do que era a moralidade, do que era o certo. E porque assim, eu queria ser o CDP, eu não queria que o CDP fosse o Leandro. É muito louco isso, e ele inventou. E ele, sendo um grande parceiro, ele cedeu, porque ele não iria pichar, né? Ele fazia só na lousa mesmo. E ele sempre teve muito orgulho, e eu nunca vou deixar, nunca mais ouvir, de falar que nasce com ele. Então, a invenção parte dele. Mas eu vi naquilo o meu eu. Eu acho que foi um presente que, sei lá, eu sempre acredito nessas coisas, que o universo vai te trazendo. Então, na verdade, eu tinha que conhecer o Leandro, como eu disse para você anteriormente, né? Todo mundo interpreta a Lady Murphy erradamente, dizendo que o que vai dar errado vai dar errado, e Murphy nunca disse isso, ele disse que vai acontecer, tem que acontecer, e isso tinha que acontecer, e o negócio tinha que parar comigo de alguma maneira, e tinha que ser meu. Que louco você falar isso, né, CDP, porque
Olha onde nós nos encontramos. Dois caras à beira dos 50 anos, né, que começaram a comunicação social nas ruas, no mesmo bairro, né, na mesma região ali, Casa Verde e Mirim. Eu frequentava, né, os bairros de fronteira ali, Peruche, Casa Verde e Mirim, sempre, né, infância, adolescência e juventude, e hoje a vida adulta também, toda nessa região. E a gente encontra, né, nos anos 80, pela ausência total de espaços culturais, fora os espaços que existiam para o futebol, né, cara, e aquilo que inclusive discutimos em outras entrevistas aqui antes, mas era na rua que acontecia esse fenômeno maluco que era a pichação e que fazia com que jovens, na verdade, né, alguns pré-adolescentes, assim, que, mano, a gente era uma criançada. Pessoas de 10, 11, 12 anos de idade começassem a fazer um processo de comunicação e se lançassem, né, em turmas e grupos que circulavam a cidade e desbravavam outras zonas, cara. Eu lembro que era muito comum a gente pegar um busão, descer no ponto final, tipo lá do Imirim, ir até o Itaim e voltar o rolê inteiro até acabar a tinta. E, né, já deu pro pessoal entender que nós vamos falar de pichação, cara. Ao mesmo tempo, né, você falou, nós tínhamos tudo para dar errado. Mas não demos, né, cara? Porque se você olhar, que ideia é essa de dar errado? Você se transformou num professor, eu acabei fazendo letras também, o amor pelas letras, pela palavra, né, pela comunicação escrita e tudo mais, me levou também para esse tipo de situação, né, cara? Então é isso aí, mano, vamos falar um pouquinho mais dessas turmas. Eu sei que você é um cara que experienciou a formação das turmas de pichação na cidade, né? E isso aconteceu nos anos 80. Vamos tentar explicar para quem está nos assistindo e ouvindo o que é isso, cara? O que são essas turmas? Eu sempre digo para os camaradas, né? A gente tem um grupo hoje chamado Aqui é Punk, né? Todo mundo pensa que é uma grife, Aqui é Punk não é uma grife, é uma união de pichadores que gostam do som punk. E eu sempre falo que a rua me salvou, né? Eu acho que foi eu ter um contato na rua onde eu aprendi a lealdade, a verdade, onde estão meus verdadeiros amigos. Eu tenho amigos que... o Mudibe, por exemplo, eu conheço desde os meus 10 anos de idade, 9 anos de idade, e ele é meu padrinho de casamento. Então, a lealdade que existe, e a rua é verdadeira, né? Você deu um milho, você tá pego, é aquela história. E todo mundo vai cobrar isso de você. E os anos 80, eu acho que eles são um marco, porque a gente está tendo uma pré-revolução no Brasil, né, com as diretas já. Nós temos, eu sempre converso com a minha esposa que, pô, os anos 60 é aquela base, os anos 70 tem aquela experimentação, mas os anos 80, na minha visão, é o que arregaça, desde de rock and roll, de muitas outras coisas, porque a gente vai trazer a livre expressão do que a gente sente como periféricos que nós somos, né? E eu penso que você tinha nos anos 80 as equipes de carro, lembra, né? Destroy, Veneno, as equipes de balão, como você mesmo disse, que eu falei, a Balão Arte, a própria Chora Menino. Eu frequentava a sede da Beija-Flor, cara, ali na Romil de Mirim. E os caras já pichavam, lembra daquela equipe Tom, fazia um coração com N, que os caras eram uma equipe de som, de black. E tinha a equipe Forceação, que era moto também. Também, tinha os caras, que eram os caras, a Forceação eram os caras lá no, se eu não me engano, na Guapira, eles ficavam lá no Tucuruvi. Eles frequentavam muito a Zona Norte ali também, o Imirim, né, cara? Eu vi várias apresentações da Forceação por ali. Foi onde eu conheci. E aí a gente começa com aquela coisa de infantilidade, só que nós temos que lembrar que nem hoje eu tenho filhos, né? Filhos pequenos, filhas com 15 anos, filhas com 10 anos, e elas não têm um contato, por exemplo, com jovens de 18. No nosso tempo, nós tínhamos 12 anos e conversávamos com as pessoas de 16, 17, 18, 20 anos. Nós tínhamos esse contato dentro da rua, porque as pessoas ficavam na rua, né? Você não tinha essa informatização, essa tecnologia de hoje, e as famílias presenciavam isso. Então eu acho que foi uma forma de poder colocar para fora tudo aquilo que eu sentia,
de uma coisa libertária que começa como uma brincadeira e E vai... subversiva, né, cara? Sim. Porque a gente sempre começou isso, ou pelo menos na maior parte das histórias, você começa escondido, né, da família, dos pais e tal. É um rolê da rua e construído, né, entre os seus iguais na rua Na mesmo. rua. Muitas vezes os pais nem sabem. Eu sempre falo pra todo mundo, pichação é vandalismo. Não, vamos conversar antes, pá. Você já pichou? Você já viu a adrenalina que é aquilo? Você não tem noção do que é você às vezes estar numa avenida e podendo ser pego, porque você tem toda uma criminalização, né, que foi estereotipada, né, principalmente nos anos 80, porque assim, nós temos que contar a história como ela tem que ser, né? Você tem os grafiteiros, chamados grafiteiros, mas eles pertenciam a uma classe média. E os pichadores, eles são office boys, eles vêm da periferia, que não deixa de ser grafite, que não deixa de ser arte. E a gente vai colocar essa comunicação como um grito periférico, como eu estou aqui, eu existo. Tem uma socióloga da USP, a Caldeira, que ela fala o seguinte, Entre Muros, o livro dela, eu acho muito interessante, e até o Djan fala disso, né? Quando você faz uma casa, a sua casa é protetiva. Ela vai falar da fortificação, né? Exatamente. E a parte de fora não pertence a você, ela pertence ao coletivo. Então se alguém chegar lá e pichar, você é teu, eu sei que você fez, mas o certo não era nós termos muros, né? A sociedade não deveria ter muros, ela deveria ser livre. E aí quando eu fortifico o meu sistema, eu estou dizendo que a partir de dentro daquele sistema existe um eu. Mas fora do sistema pertence a todo mundo. Então a pichação vai agredir isso. Você olha hoje no centro de São Paulo, vários prédios abandonados, todo pichado. Aí você fala, pô, é feio. Cara, eu acho lindo, sabe por quê? Porque ele está batendo no sistema social dizendo assim, ó, tá abandonado. Tem um monte de gente sem casa. Tem muitas pessoas precisando de habitação. E aí os caras querem construir no centro de São Paulo, mas o preço de um apartamento de repente, de um cubículo de 20 metros quadrados é 300 mil reais. Então isso quebra toda uma sistemática e a pichação vai trazer isso. Ela vai trazer a inquietação, a revolução, ela vai trazer uma crítica social presente. E nos anos 80 é quando surge, né? Que eu sempre brinco com os amigos, né? Aonde surge a pichação? Zona Sul ou Zona Norte? Eu tenho uma visão. Eu acho que a Zona Norte ganha por pouquinho, né? Mas Por quê? exatamente por causa das equipes de balão. Sabe? Chora Menino, Balão Arte, as equipes de carro, Veneno, Destrói, os caras já pichavam. Aí todo mundo fala, você tem um cão-fila, concordo, né? Ele tinha lá uma criação de cachorros e tudo, mas nós temos uma história, né, para ser contada, uma história para ser revelada. O princípio é outro, né? Aquilo sim. que move você a lançar no muro e se comunicar entre as turmas e entre pichadores. Talvez o Cão-Fila tivesse com outro objetivo. Mas não deixa de ser uma pichação, Sim. como a pichação da Diretas Já contra o sistema, né? No fundo, eu tenho sempre uma referência importante que eu passo em algumas conversas, poucas, eu vou aproveitar a oportunidade de falar aqui para você, né? Nos estudos de literatura clássica e latim clássico que eu fiz na universidade, fiz letras lá na USP, cara, e aí tem um momento que você estuda os elegíacos. E aí, né, na poesia elegíaca, existia a poesia erótica, né? Existiam os seus gêneros, né? A poesia também fugiu o nome agora, mas no gênero elegíaco, né, cara, a gente passa pela história da literatura, né, antiga, e aí você descobre que os elegíacos eles faziam inscrições nos batentes das portas das casas romanas. Então existia todo um sistema de comunicação e pichação, se você quiser entender dessa maneira, onde, né, além dos versos de amor, né, que eram deixados no caso de alguém que ia até a casa da pessoa amada e deixava riscado ali no batente da porta, mas tinham também, né, os versos de ataque e tal e tudo mais. Não era um processo de comunicação e social, né? A escrita antiga, ela teve
muito ligadas a inscrições em lápides, pedras e tudo mais. Até, né, a tecnologia do papiro e tudo mais, né, antes disso ter desenvolvido, né, e criado os acervos que teve na Biblioteca de Alexandria e tudo mais, que depois pega fogo e desaparece, o que permanece são as inscrições, né, não só, né, nessa região do planeta, mas se você olhar o Peru, né, tudo que tem de registros andinos, das sociedades que tiveram escritas, elas estão nas pedras, cara. São registros de escrita que atravessam os tempos e a gente encontra gravados nas pedras. Você ser um cara de letras, eu me admiro muito numa particularidade minha. Todo mundo escreve, mas todo mundo tem uma letra. E a letra é a tua arte, né? Eu sempre falo com o Risco, né, e com o Dib, a questão da antropologia e da sociologia, onde ela entra, né? Porque eles falam que na caverna que se tem na França é considerado um grafite. Eu até concordo, uma visão antropológica, né? Mas aí muitos dizem que as escritas em Pompeia contra o governo também seria um sistema de grafite. Mas eu sempre tenho um questionamento, até brinco, falo, mas alguém foi perguntar para alguém de Pompeia, ou para o homem da caverna, por exemplo, o que ele estava fazendo? Porque o que eu levo comigo como grafite, como arte, eu sempre divido nos grupos a pichação, o lambi-lambi, o wild style, o bombe, o chalk art, o muralismo, o não autorizado. É uma coisa invasiva, ela dá um recado, ela tem que ser crítica. E essa criticidade, ela acontece mesmo depois, no século passado, né? Que a gente pode dizer no século XX, onde a gente tem N pensamentos teóricos e ideológicos, e nós seres humanos vamos trazer esses pensamentos através da escrita, através do desenho, né? Nós não podemos nunca dizer que hoje todo mundo fala de Banksy, por exemplo, na Inglaterra. Eu falo, cara, você já viu Black Lerat? Black Lerat é monstro, né? Um francês monstro. Aí uns dizem, o Banksy pegou dele. Não, acho que cada um tem sua personalidade. Mas a escrita é tudo. Eu acho que a comunicação, ela acontece através da escrita. E eu como professor, né, e às vezes muitos dizem educador, até concordo em aspas e não isso, eu sempre falo, você quer aprender alguma coisa, você tem que escrever. Se você não colocar o que você está aprendendo em algum lugar, mas o digital não é escrever, né? Então a escrita é o que faz com que a gente se comunique mesmo. Mas não se comunicar só entre, por exemplo, Flávio, eu e você. É uma comunicação posterior para os outros que vão vir, né, que vão poder ver essa situação. Eu olho essa relação da escrita. E eu penso dessa maneira, o ser humano ele dá essa evolução quando ele começa a colocar em algum lugar o pensamento dele. Cara, e voltando à ideia das turmas, né, eu fiquei interessado nisso. Você tem um ponto de vista, né, seu que, de certa forma, a primeira turma que surge em São Paulo, ela é da Zona Norte. Você até citou antes, né, de uma conversa que você teve pessoalmente com o Krelos e sobre a Turma da Mão e os melhores, né? É importante para quem está ouvindo a gente, né, saber que esses nomes, quando a gente fala aqui Risco, Ratoeira, acho que vai vir o nome do Decadência, né? Tô falando aqui Krelos, os melhores, Turma da Mão e tudo mais. A gente está falando, né, de pichos da cidade e, lógico, nós estamos fazendo referência a pessoas que nós conhecemos e tudo mais, mas esses nomes, né, são pichos da cidade de São Paulo. Isso daí eu deixo para alguns futuros pesquisadores para poder fazer essa análise, porque isso é muito curioso. Eu acho que não tem que ter essa disputa Zona Sul, Zona Norte. Pô, cara, Zona Leste sem sobrecarga não tem Zona Leste, né? Todo mundo sabe disso, né? Zona Oeste, por exemplo, se você não tiver o 5º DP, o Chuí, né, cara? Então, Di, né, cara? Dino, né? Se você não tiver esses caras, não existe. Mas também se você não tiver XKW, por exemplo, pô, cara, Decadência. Caçachana. Né, Tribunal, Visitantes.
Então, Você assim... conheceu o City Bronx, cara? Ó, o City Bronx, irmão, né, cara? O cara, Ronaldo. monstro, né? Conheci Necrópolis, né? Até meu pai falou, né? Você vai falar do Necrópolis? Eu falei, hoje não é dia de falar do Necrópolis, Seu pai né? se liga nos bichos, Ah, cara? se liga, ele sabe da história. Ele não ficou bolado com Não, você, ele não? sempre soube, cara, mas a gente sempre mentiu. Os pais sempre sabem, né, cara? Sempre E sabem. sempre sabem. E eu falo assim, na minha visão, mas aí eu acho que isso deveria ser um trabalho detalhado, feito por nós. Não um trabalho detalhado academicista. Hoje eu estou na academia defendendo algumas outras coisas. Que a minha ideia dentro da academia era defender a pichação como arte, defender a pichação como grafite e falar que o movimento punk é importantíssimo no Brasil e no mundo para o grafite. Essa é a minha ideia, e trazer o desenvolvimento da arte urbana do grafite no ensino de física. Mas eu peço sempre que alguém faça essa investigação. O Ota não se aprofundou, eu também, porque a gente vai contar um pouco nessa história. Na minha visão, eu creio que a Turma da Mão, ela pode ser considerada a primeira grife. Eu posso estar até errado e pode ter questionamentos, mas eu acho que isso parte de muita entrevista, parte de olhar agendas, parte de... Eu não posso esquecer, cara, o Coringa, te amo. Coringa é monstro, né, cara? Aquele cara é lindo, né? E Felon também. E a primeira CRIO. Essa eu tenho certeza, a primeira CRIO é a equipe Master, né? Com o... Foi nessa conversa até que Sim. acabamos citando algumas informações, né, eu e o Esbon lá, que tinham tudo a ver com você. Sim. The Brothers e Master. A Master, ela é uma CRIO, mas tipo assim, CRIO é uma equipe de vários grafiteiros, né? E a Master é uma equipe de amigos que vão colocar no muro uma identidade deles, né? O Luciano, o Dib, o Alex, o Tuco, o Juca, o Ed, né? E eu participei no começo. E eu acho que essa é a responsabilidade. A The Brothers, ela é muito conhecida também na Zona Norte, mas ela nunca foi uma equipe de pichação. Ela era uma equipe de dança, né? Criada pela minha pessoa, pelo Zira, pelo Lecão, que é sargento aposentado do Exército, e pelo Brau. E a gente fez uma equipe para dançar contra a Casa Verde, porque tinha muito isso dentro da Vênus, né? E ficou famosa, né? Então eu falo para todo mundo, eu acho que nós precisamos de pessoas mesmo, não da academia, mas de pessoas que estão aqui na rua, que foram para a academia, por exemplo, no seu próprio caso, e fazer esse tipo de investigação. Porque toda vez que eu converso com alguém profundamente sobre a primeira CRIO ou sobre a primeira grife, muitos falam que eu não estou errado. Mas aí a gente vai trabalhar com ego de pessoas, né? Então E isso quando você conversou com o Krelos, né? E aí eu conversei. Eu conversei no grupo da Que é Punk, né? Então, mas quando eu conversei, fica aquele meio cri-cri-cri, né? Tipo, o vagalume, né? Quieto, né? E ninguém falou, porque assim, ninguém tem essa perspectiva de da onde sai. Mas não dá pra falar, né? As melhores marcas... Eu tenho uma coisa... Os caras arrebentaram. Eu tenho uma coisa comigo sobre pichação, cara. E isso eu falo pra todo mundo, tá? Citar alguns. Decadência, certo? XKW. EAN. Tribunal Visitantes. Krelos. Chuin. Chencho. Esquiloucos. Pegadas. Sobrecarga. E aquela turma antiga do Imirim, Sono, então. Gaivotas. É que aí vai sair dos caras, né, meu? Que é Sono, Animal, né? Que o lado Animal tem do movimento punk, Ira, KDTS. Você lembra antigamente, Cabral e Carlão? Quem sabe muito essas histórias é o Felon. Se um dia você entrevistar ele, vai ser bem bacana. Tem outro parceiro também, o Coma. É uma enciclopédia. Os caras são bicho, enciclopédia. Os caras são foda, mano. Né? Os caras Salve, Coma. São monstros, né, cara? E tem uns caras que sabem muito. Então, às vezes, eu tenho as minhas dúvidas e eu jogo essas dúvidas e os caras falam, CDP, você não tá errado. Né? Porque tudo acontece ao mesmo tempo, essas coisas, né? Como dizer assim, o Juneca e o Pessoinha foram os primeiros. Eles foram os primeiros a serem pegos pelos Jânio Quadros, né? E serem criminalizados. Mas antes deles já existia uma galera, né? Você já tinha o Decadência fazendo várias coisas, né? Então eu acho que é essa relação. E é isso que eu vou defender dentro da academia, essa arte. E o louco, né, cara, que o picho ele cresce, né, como uma postura subversiva nessa passagem, né, da fase
dura da ditadura mesmo, né? E a gente está ali começando a abertura e tudo mais. Só que todas as práticas, né, do Estado, do braço armado do Estado, ela segue agindo da mesma maneira. A gente saiu de uma entrevista com a Alessandra do Moinho, que ela narra, né, a passagem dos anos 80 e a entrada dos 90 ali, como uma coisa sinistra, cara. Né, vendo práticas que eram as práticas, né, do regime acontecendo, né, da mesma maneira. A cidade seguia o seu ritmo, né, à sombra e também com o medo de você ser surpreendido, né, arrastado para... Na Zona Norte a gente tinha muito aquela imagem da serra, né? De você ser pego e ser levado para a serra. Ah, muitas pessoas morreram ali, né, cara? A gente sabe disso, Sabe? né, cara? Tem hoje uma das extensões da favela do Peri, que é o... Como que chama? Favela do Sapo lá? Não, lá pra cima, eu esqueci o nome. Sem Terra. Quantas pessoas lá no Sem Terra, lá pra na cima? Gervásio, lá pra cima do Jardim Antártica. Quantas pessoas não foram achadas ali? Tinha o DJ Vande citou o Arvão lá, onde as pessoas amanheciam enforcadas e tal. A gente não chegou a falar isso, né? Mas tinha a ver com isso, cara. Agora, o CDP, você sente que, né, essa relação do picho com o punk, e nesse momento histórico, ela é uma construção política também, mesmo que não se esteja afirmado isso, né, o tempo todo no picho, mas é uma atitude, né, subversiva e política que essa juventude tá tendo em resposta a um sistema opressor e tudo aquilo que a gente vivia nesse final de ditadura e meados dos anos 80 tão esquisitos, né? Foram anos esquisitos ali de 84 em diante, cara. O meu avô dizia uma coisa muito legal, cara, que a nossa sociedade ela é construída de pessoas que não quiseram de repente estar aqui, né? O negro ele trouxe para cá, ele veio para cá escravizado, né? Ele foi banido da sua sociedade. O indígena foi colocado à margem da sociedade. Os primeiros brancos que estiveram aqui, eles eram prisioneiros, eles eram bandidos. E aí depois nós tivemos o embranquecimento da nossa sociedade, né, trazendo os italianos, mas são italianos pobres, portugueses pobres, espanhóis pobres, esse tipo de coisa. E a gente tem um problema muito grande na nossa sociedade, que eu chamo que é a oligarquia. Eu nem vou falar da aristocracia, que é aquele 1% de bilionários que aqui existem. Nós temos uma classe média hoje que ela está operacionalizada dentro de alguns sistemas. Uma crítica, por exemplo, um professor universitário hoje, ele ganha, por ele ter doutorado, ele ganha 18 mil reais. Um professor de ensino e ele dá às vezes 12 aulas, 18 aulas e fica ali para receber os seus orientandos. Um professor hoje com 32 aulas, ele ganha 5 mil reais. Eu acho que esse disparate que existe, essa disparidade é gigantesca, não deveria ser assim. Porque o cara tem um mestrado. Eu conheço professores de física que nunca pisaram numa escola do ensino básico. E professores de física que estão hoje no ensino superior que não sabem física direito. Né? E muitos professores que estão no ensino básico sabem muita física. Então essa oligarquia que está, por exemplo, que é uma oligarquia de esquerda que está dentro, e já deixo bem claro que o meu posicionamento ideológico sempre foi tendendo à esquerda, mas está dentro da universidade. Aí nós temos a oligarquia dos promotores, dos juízes, nós temos a oligarquia da própria polícia, né? Então essa oligarquia, ela não se entende como uma classe média e uma classe média que tende à pobreza. Ela se coloca superior e ela faz o que a aristocracia quer. Então o nosso problema social, ele é um buraco muito mais embaixo, cara. Quando o nosso atual presidente, né, eu não estou aqui para falar de política, mas quando ele diz, né, na própria prisão dele, que nós precisamos de juízes, de promotores, da periferia, de médicos, porque na minha cabeça, como professor, não cabe, cara, você olha 10 médicos, quantos negros existem? Quantas mulheres tem? Juízes, políticos.
Então alguma coisa dentro da nossa sociedade está errada, e essa opressão é uma opressão de uma minoria. E eu penso que a gente só consegue destruir isso com a educação. E a pichação, e que todo mundo diz que é vandalismo, tal, que é a contracultura, e a intencionalidade dela é ser contracultural, o grafite é contracultural, é mostrar, estamos aqui. E vocês não vão dominar. Enquanto nós formos, enquanto nós estivermos aqui, vocês estarão vendo isso. Né? Então é uma relação que eu penso sobre isso. E em que momento, cara, você faz, né, essa conjugação, né? Vamos dizer assim, ou não sei se tem uma transição, mas você deixa de fazer uma coisa e inicia outra. Quer dizer, você é pichador e vai se tornando educador, ou você deixa de pichar e faz a transição para a formação acadêmica e vai para essa coisa do código mesmo, do pensamento, da reflexão? Como você é um homem de letras, você vai entender a minha trajetória. Não existe um Admilson, o CDP, tá? Eu sempre falo, o CDP é um ser. Ele existe. O Admilson existe, o professor... Que nós somos vários personagens, né? E o CDP existe. Então, eu sou o que eu sou devido à rua. Toda a base que eu tenho é devido ao movimento punk. Principalmente skate punk, suicidal tendency. Mas eu também fui um vendido, né, cara? Eu também tive uma certa hora da minha vida que eu tive que trabalhar. Não é trabalhar que eu digo... Eu já trabalhava, né? Mas eu tinha que galgar outras coisas e eu abandonei a minha essência, que foi um grande erro isso, né? E aí tem essa transição de eu me tornar um executivo. E foi uma bosta, cara. Foi uns momentos... Foi antes mesmo de... Então você tem uma outra experiência aí. Nos anos 90. Uma tentativa profissional mesmo. Sim. Aí eu fui fazer FATEC, fui trabalhar na área de engenharia, desenvolvimento e tal. Virei um executivo e foi uma merda, porque eu não conseguia ser eu. Eu era o que aquela sociedade... Eu tinha que trocar de sapato... Eu tinha que ter 4 pares de sapato. Começou a ganhar grana? Você ganha grana, mas é o que você vai perguntar... O que a grana faz, cara? Porque eu não era feliz. Né? Então, eu vivi praticamente 20 anos da minha vida escondendo o meu eu. E hoje o que eu dou recado para os meus alunos sejam vocês. Já tinha aquela formação punk, sim, mesmo libertária na cabeça. Eu cheguei a falar para gerente meu. Uma contradição mesmo. Cheguei a falar para gerente meu assim, que ele era incompetente. E o medo de ser desempregado, né? E eu descobri que eu tinha síndrome de Asperger em 2012. E aí eu fui entender algumas coisas. Eu nunca tive medo de falar pra pessoa o que eu acho dela. E quando a pessoa fala de mim, eu dou risada. E isso é o que ela pensa, eu acho legal. Que a gente tem que ser verdadeiro. E aí quando chega lá em meados de 2000... Quando eu abandono praticamente tudo e vou estudar física de novo, eu me descubro novamente. Não é que eu me descubro, eu sei o que eu sou. E eu vou me tornar um professor. Mas se tornar um professor é estudar todo dia. Né? Você fez letras, você sabe, é estudar pedagogia, é entender a didática. Você está dando aula no terceiro A, o terceiro A não é igual ao terceiro B, são pessoas diferentes. O que funciona numa sala não funciona na outra. E isso foi me transformando, me cativando, e eu falei, cara, eu não estou aqui para mudar o mundo, porque eu não vou conseguir sozinho. Mas se eu conseguir ajudar as pessoas a entenderem quem elas são, um número menor que seja, em torno de 100, conseguir fazer com que a pessoa se ache em como eu me achei, já é uma diferença. Porque a gente está aqui, irmão, é de passagem. Né? Carro, o que é um carro? O que é uma moto? Mas o que é você escrever um livro? Entende? O que é você gravar um vídeo sobre a história? O que é você, que nem o padre Júlio Lancelotti, por exemplo, o que ele faz, sendo atacado? Todo mundo gosta de atacar, mas vai lá fazer o que ele faz. Né? Porque atrás do computador todo mundo é bom, né? Mas vai trabalhar o que o cara trabalha. Então, eu descobri que eu tô aqui. Porreta, muito louco. Ele é muito foda. Eu tô aqui pra isso. Eu aprendi uma coisa estudando física. E eu deixo bem claro, a física é a ciência mais filosófica entre as ciências das exatas. Então eu não faço mais pergunta para o universo o porquê. Eu pergunto para o universo para que eu estou aqui. E eu cheguei à conclusão que eu estou aqui para ajudar as pessoas, cara, e me ajudar e a evoluir, a ser um melhor marido, um melhor amigo, um melhor filho, né, um melhor pai. Eu acho que é isso que importa, né?
E aí eu vou trazer todo esse desenvolvimento com a arte, com a física e amarrar essa loucura que sai da minha cabeça e dar o que deu. Que louco. Então o punk, né, e o picho, eles estão conectados em algum momento. Você falou do skate punk, eu lembrei aqui do Punk Molotov, cara. Lembra desse documentário que... Dos anos 80, não é isso? Anos 80, Rio de Janeiro, sim. E aí um dos caras do Molotov, um puta skatista, cara. Um negócio impressionante, assim, tem várias imagens dele, né? Falando de fazendo Rio... manobras, cara. Falando de Rio, não posso esquecer, cara. Tem os caras dos anos 70, 78, sei lá, canto provoca maremoto. Pô, os caras, milianos, os caras eram estudantes da PUC, né? Então, a ideia é o seguinte, que eu tava te falando. Eu vou pra academia falar que pichação é arte. E como que é isso? Encontra muita resistência, né? Muita, né, cara? Eu acabei de assistir o Urubus, você assistiu? Eu assisti uma parte dele. Uma parte. Eu sou. Talvez por causa Não conseguiu assistir inteiro? Não. Eu vou consumindo aos poucos porque eu abro muitas críticas interpessoais. Mas na sala de cinema, você saiu no meio do filme? Não. Eu tive a oportunidade de ter ele, né, em mãos. E eu acho muito legal. Mas eu abro as coisas para uma crítica minha. De como eu tenho que fazer, de como eu tenho que transformar, de como eu sou. O mesmo projeto que eu apanho, o Jean apanhou, né? O cara foi criticado, o cara foi expulso da universidade porque o TCC dele era eu acho muito foda o que o cara propôs, né? Então a minha ideia é essa, chegar para os caras que são intelectuais, que são de esquerda, porque a esquerda precisa sair da academia e ir para a favela, irmão. Hoje você tava lá numa comunidade, né? E você vê pouco, né? Você vê as interações de igrejas, essas coisas. Você não vê. Então eu vou lá falar, o que você condena como escrotice, como vandalismo, é arte. Né? Então sai do seu pedestal e vem para a rua. Então eu vou falar da pichação como arte, vou falar do movimento punk, da influência do movimento punk na base estrutural social. Os primeiros skates tinham simbologias do A da anarquia, você lembra disso? Né? Você tem as pichações surgindo isso, o próprio stencil, né? Demarcações de território, dos movimentos. Então eu vou falar isso, né? Isso não pode ficar esquecido. Porque a gente não pode ter uma apropriação cultural de dizer, olha, o grafite nasce como movimento hip hop. Não, ele não nasce no movimento hip hop. São várias vertentes. Ele nasce no movimento break, né, com o Wild Style, com as gangues e tal, e tem um grande representante que é o Basquiat, em Nova York. Mas você tem os artistas da Califórnia, de circo, de teatro. Você tem os skinheads na Inglaterra. Você tem os estudantes na Revolução de 1968 em Paris. E você tem o Brasil, que é uma loucura, cara. Porque aqui a gente recebeu influência de todo mundo e nós caracterizamos a nossa influência. Nós temos uma história. Nós somos os primeiros grafiteiros a usar latex. Né? Isso tem que ser apresentado. Nós trazemos a pichação como uma arte. Os gringos vinham para cá para ver os prédios pichados. E a mídia e a sociedade, essa culturalização social que existe, tanto de esquerda ou de direita, escondia isso. E a pichação e o movimento punk, eles são processos de enculturação. Eles vão levar nós que somos da periferia para um segmento maior de entendimento. Eu não conheço um punk que não sabe a existência dele na Terra. Estou errado? Eu não conheço um pichador das antigas que não sabe o significado. Hoje é óbvio, você tem várias vertentes. Você tem aqueles caras que pegam portas, os caras que descem, mas é isso. Né? Eu acho que a arte é isso. E aí eu vou levar, e aí eu como professor de física, eu vou pegar a minha história, vou contar um pouco do que eu sei, e vou pegar a arte urbana do grafite e introduzir no mundo da física. Por quê? Porque nas escolas você tem pichação nas carteiras, nos banheiros, você tem nos cadernos. Mas como que é essa relação? Ela é didática ou ela é, né, no caso, empírica, no sentido de... Como que você explica o lado físico no picho? No grafite em si, né? Porque a pichação ela vai me dar a vertente para eu poder chegar, porque é um caminho que eu passo, né? Então vou defender a pichação, a minha ideia é defender a pichação na academia como arte, o movimento punk como um dos introdutores do grafite, e aí eu vou trabalhar alguns artistas que conversam com a física, né?
Então eu pego o Esbom Garoto, que faz muito, a obra dele tem muito a ver com astronomia. Eu pego o Mauro Dib, que faz uma crítica social. Eu pego o Belin, o espanhol Belin. Eu tenho uma referência só do Cobra. Eu pego o Julian Beaver na Chalk Art. E aí eu trago essas posições para poder explicar as possibilidades didáticas que existem. Que nem o Cobra tem uma obra dele, que se eu não me engano é em Miami, se eu tiver errado alguém que me corrija depois, que ele faz a Lady Di, por exemplo, o rosto dela dentro de um... Como chama aquela joia rara mesmo? O diamante. Dentro de um diamante. Então você apresenta pro menino, né, pro jovem, isso, e você vai construir o conhecimento, né, com ele. Se você for trabalhar com óptica, por exemplo, de cores, você traz a obra, você vai fazer alguns alinhamentos... O Escher, nesse sentido, não, eu a não, obra dele. Não, eu não usei. Mas ele tem muito disso, né, de você ver a obra dele se movimentar. Ah, sim. Não, é o próprio 3D em si, né? Eu fui trabalhar com Chalk Art, por quê? Porque eu tive que fazer eu peguei mais ou menos uns 1000 grafiteiros e eu tinha que direcionar minha pesquisa. E você sabe o que acontece. A pesquisa, ela tá assim, você afunila, ela cresce de novo. Então eu tive que escolher artistas que estavam condicionados com aquela proposta que eu tinha. Então eu pego o Belin, porque o Belin é pós-neocubista. Por exemplo, você vai pegar Picasso, por exemplo, Picasso estudou relatividade. Les Desmosellis de Lavillon, por exemplo, ela tem totalmente relatividade, você não vê os rostos dela. E o Belin também faz muito isso. Então eu vou com os alunos conversar sobre a introdução filosófica da relatividade. O rosto está de frente, está de lado. Eu vou usar a obra do Cobra, como eu disse, para fazer uma introdutória sobre as cores, como a luz se comporta. Né? Eu vou pegar o Chalk Art para poder explicar, por exemplo, que você tem o anacronismo, né? Mas você tem uma relação em 3D. Então, como que as galáxias se fazem, como que é os mapeamentos. Então, eu fui buscar em alguns artistas e mostrar que a arte é isso. Tem uma coisa dentro da USP, que você foi estudante lá e tem até em outras universidades, que a gente brinca muito do seguinte: se não tivesse a ciência que a gente conhece e só fosse a arte, como seria o mundo? Eu falei, cara, seria muito mais evoluído, eu penso comigo, brincando. Porque o artista, ele foge do natural, né, cara? Ele vai. Então, eu fui buscar no que eu vejo, e nos meus irmãos que trabalham comigo, a arte deles e mostrar que isso é ciência, que isso é pesquisa, que isso dá uma condição pedagógica, que você constrói formas didáticas de trabalhar. Você pode pegar um grafite e falar de leis de Lorentz, por exemplo. Então, eu fui fazer essa aproximação. E como você faz? Com muita pesquisa, com muita leitura. E você não tinha isso no Brasil, né? E como que foi para suas turmas, né? Os seus alunos, isso daí... Sem barrismo, cara. Eu acho que a molecada de hoje, a meninada de hoje, muitas vezes a gente fala, eles não sabem nada. Eu tenho uma filha de 10 anos que se eu entregar um iPhone para ela agora, ela não vai ler o manual. Ela vai me entregar o celular todo feito. Eu sou daquela geração que vou ter que ler o manual. Então, muitas vezes, a gente coloca na sociedade que eles sabem menos. É óbvio que a gente tem os analfabetismos funcionais que existem e tal, mas tudo é uma questão de enculturação. A professora Cândida da UFABC, ela fala isso. Todo processo é um processo de enculturação. Tá? Quando eu vou falar de grafite, eu estou falando exatamente da violência que se acontece e do que a proposta está dizendo. Quando eu falo de pichação no meu projeto, eu falo, ele é a arte e está ali. Se você não entende uma pichação, você é um analfabeto naquela linguagem. E aí quando eu trago a física misturada com o grafite, é um processo também de aprendizagem. Por quê? Todo mundo fala que a física é difícil. Como eu disse, a física é muito filosófica e ela utiliza a matemática para comprovar aquilo que já é provado, que a natureza já está ali, né? Então, esse processo é um processo de caminho, de aprendizagem. Você encultura o outro ser humano. O Paulo Freire, eu amo o Paulo Freire, não adianta. Ele tem lá na pedagogia da autonomia que nós, como professores, você aprende ao educar e educa ao aprender. Então é uma troca constante com o aluno. E você coloca ele num processo. Porque assim, a pergunta que eu falo, o ensino médio, ele forma físico? Não, ele não está ali para formar físico. Ele está para formar pessoas.
Então é essa a realidade. Então a pergunta que eu tenho comigo é: para que eu estou aqui? Para desenvolver, ajudar a que as pessoas entendam o que é o sistema científico, como ele age. Né? Eu não estou ali só para formar engenheiros. Eu posso formar grandes cabeleireiros, mecânicos, né? Porque de repente você é engenheiro e ganha R$6.000, e aí você é um mecânico e faz um curso especializado na BMW e tem uma empresa e ganha R$30.000 e não fez faculdade. É que você consiga se inserir dentro da sociedade e entender quem é você e o que a ciência é naquilo. É essa a proposta. Como um professor e educador, você está bastante interessado no desenvolvimento humano dessas pessoas e não só de uma disciplina, né, de uma área que você se formou. Eu estou preocupado não só com eles, mas com o meu desenvolvimento, como eu sou como ser humano, né? As pessoas, no Brasil ele tem um problema, Flávio, muito grande. Nós vamos falar de futebol, todo mundo fala, porque todo mundo jogou uma bolinha e acha que é técnico. Todo mundo que senta numa cadeira, numa carteira de escola, acha que pode falar de escola. Não. Eu sempre digo, vai ser secretário da educação, seja professor. Quem pode falar de educação? Professores. Certo? E são pessoas que estudam isso. Nós vamos para a academia desenvolver projetos para educação, para melhoria. Eu conheci um pessoal na USP que muito interessante. Era assim... Eles estavam falando de um congresso que teve na Universidade de Paris 5 e acho que 30% dos projetos eram de brasileiros. E os caras ficaram indagados. Como pode? Né, uma produção acadêmica tão gigante. E o Darcy Ribeiro ele é muito feliz nisso. Não é uma intencionalidade aristocrata, né, da elite que a gente se desenvolva. E nossos professores são gigantes, são grandes educadores. Os nossos professores saem do Brasil e vão para outras universidades porque eles têm um diferencial. Eles conseguem fazer experimentos de baixo custo com uma garrafa de água. Coisa que os caras lá não conseguem fazer, porque o que eles fazem? Eles têm materiais comprados. A gente tem essa diferenciação. Então eu sempre digo, parem de criticar professor, porque acabou. Nos anos 90 tinha aquilo, o professor não sabe nada, aí os professores foram fazer mestrado e doutorado. Hoje todo mundo culpa um monte de coisa. Na verdade, ninguém pensa em educação, em transformação social. O Paulo Freire ele fala uma coisa assim, a educação sozinha, ela não transforma a sociedade, porque a gente precisa de outras políticas para que isso aconteça. Mas a educação em si, ela é um dos fatores primordiais para a transformação social. Muito louco, né? Quando eu te perguntei, né, sobre esse lado político do picho também, né, e como ele se dá, eu tô aqui pensando, te provocando a falar sobre isso, mas sabendo que o picho ele é uma coisa espontânea, né, cara? E quando a gente picha, você não tá preocupado em o picho vai me levar a algum lugar. Você faz isso porque você tá dentro de uma cultura de rua e você gosta disso, isso te faz feliz, isso te dá prazer, né, cara? E olha que louco, no final das contas, é essa experiência da rua que forma pessoas com esse comprometimento quando estão dentro da educação, né, cara? E te ouvindo aqui, me surgiu aqui, né, uma curiosidade. Você espera, né, com o seu trabalho hoje na academia, fazendo essa discussão, que de alguma forma a pichação tenha, né, num futuro próximo, esse lugar um pouco, digamos assim, melhor resolvido dentro da sociedade? Cara, uma coisa muito legal que eu vejo é o seguinte, como eu te disse, eu vou pra academia lutar, explicar que a pichação é arte, e aí é na academia. Falar que a pichação é grafite, e aí com os pichadores. Que o grafite não é... Ele é o pilar do hip hop, mas ele não nasce no hip hop. Já é uma outra briga. Mas hoje a gente tem muitos caras, né, que representam muito isso. Você tem os trabalhos do Risco, né? O que ele faz, para mim, hoje em dia, junto com o Ratoeira... O Risco é arquiteto, né, É, cara? arquiteto. E E um puta arquiteto. Puta arquiteto. O cara tá fora, já expôs em Nova York, e muita gente nem sabe quem é ele e tal. A gente tem a oportunidade de ser amigo dele, né, particular. O cara é monstro do underground. Você tem o Dino, hoje, fazendo um puta de uma representatividade com a pichação. Você tem o próprio Djan, né? Então, você tem hoje
instrumentos e pessoas que estão fazendo essa apresentação. Irmão, é o seguinte, eu tenho poucas ideias, até desculpa falar igual a periferia mesmo, cara, é o seguinte, punk e pichação é libertário, não adianta, é crítico, tá ali pra ser o que é. É óbvio que tem pessoas que querem fama, outros, mas ela tem um propósito, que vai muito além desse contexto, né? Ela é invasiva. E a arte é invasiva. Ela tá ali. Eu esqueço o nome do cara, mas a gente que já passou quase chegando nos 50. Você lembra de um cara que no túnel 9 de julho, eu esqueço o nome desse artista, mas ele começou a limpar e fazer umas caveiras? Não lembro, cara. Você não lembra? Esse cara foi preso, mano. Ele foi preso porque os caras falaram que ele tava pichando. E ele não tava pichando. Ele tava com um balde de água, certo? E com uma esponja, limpando. Tinha aquelas grades no túnel 9 de julho amarela, lembra? E ele tava limpando e mostrando o que a poluição fazia. Isso é arte. A arte, ela tá ali para isso. A arte, ela tá para chegar num prédio que é invadido ou num prédio que está abandonado e mostrar para a sociedade, ó, esse prédio está abandonado e nós temos não sei quantos milhões de pessoas sem casas. Então, a relação da arte, ela tem isso. E a pichação é isso. A pichação, ela não tem obrigatoriedade com fama, com nada. Ela é o que ela é. O Leminski, né, o jornalista Leminski, ele foi um dos grandes pichadores. Tem até na minha pesquisa uma foto dele falando: pichação é arte. E o cara morreu 46 anos porque fumava pra caramba. Um monstro, um monstro. Então é isso. Eu não sou nada sem a rua. Eu não sou nada, o meu conceito de construção como ser humano sem a pichação, sem o que eu aprendi com o movimento punk. Né? Eu falo para todo mundo, vai conhecer um punk para você ver como eles são unidos, como eles são parceiros, né? E a história é essa, irmão. Cara, que louco, né? Ó, a gente começou as nossas entrevistas no busão, no Porco Negro, lá do lado do Etal, né? Onde se formou o Restos de Nada e tal. Foi uma conversa com Ariel Liana Júnior. E a gente está encerrando com você aqui, né? Hoje, em frente ao Porão da Cerveja. Da hora esse lugar, hein, mano? Recomendo. Pra quem gosta de um barato, desculpa te cortar, mas underground, mano, amei essa parada. Não foi à toa, né, que eu meti o pé pra cá. Você até queria fazer lá na Favela do Moinho. Eu falei, não, nós temos um lugar. Já tava dentro do nosso itinerário do busão mesmo, fechar no Porão Punk. Agradeço demais, né, o nosso amigo Breno, nosso amigo Henrique, o Gilson, que são os rapazes aqui que recebem a gente muito bem, recebem, né, o underground da cidade nesse espaço aqui com muito carinho, muita dedicação, todas as noites insanas da cidade. E, cara, né, a gente não vai dar conta de todos. Sim. Né, e é muito louco. Você, CDP, cara de pau, né? Muito firmeza, assim, tipo, mano, doido, eu quero participar desse programa aí, tá ligado? Dessa rádio aí. Foi mesmo. E mandar uma ideia. Eu falei, lógico, mano, sem exclusividade. A gente tem uma lista de preferências. Não é nem de preferências, de artistas. A gente tava na onda dos artistas, num primeiro momento. Do pessoal que canta, faz música e tudo mais. Só que você chegou, depois da entrevista com o Go, né? A Alessandra do Moinho trouxe uma demanda que era falar sobre os 10 anos da queda do Muro da Vergonha e tal. Então são conexões importantes. E tinha o Sérgio La Paloma, que estava há alguns anos já, a gente conversando ali, né, sobre fazer um programa com ele na Rádio Busão. E então a gente fechou, né, esse momento em entrevistas, que daqui pra frente a gente vai pra programação rádio mesmo, música e tudo mais. E aí, cara, né, CDP, como a gente não vai dar conta mesmo e já meio que deu um horário... Claro. Eu queria deixar pra você, né, cara, que você faça uma reflexão aí, pense, se tem alguma questão muito importante que a gente não conseguiu tocar e que você veio com ela e, pô, eu quero falar um pouquinho sobre isso. E aí dizer pra gente, né, o que vem à sua cabeça quando você olha pela janela do busão, cara? Ou quando você viu esse busão, né, como essa janela para vários perfis, várias, né, histórias de vida, e inclusive que você se reconheceu num companheiro ali no rolê, né? O que você vê
pela janela desse busão, cara? Bom, cara, primeiramente eu agora vou ser eu mesmo, né, cara? Vocês são foda pra caralho. Porra, mano, os caras que trabalham com vocês são. Contigo aí são monstros. Espero que esse projeto não acabe, porque quando eu vi o Gol, cara, pô, eu sou fã do cara, né? E aí eu conversei com ele entrou em contato com você, deu essa oportunidade. Por quê? Porque o seu trabalho não se tem em nenhum lugar. O trabalho de vocês, né? É que você está na frente, então eu falo o seu, mas é o trabalho de toda uma equipe. Uma equipe grande, inclusive. E eu não vejo isso em nenhum podcast, em nenhum lugar. E a proposta é uma proposta muito underground. Eu acho que não deve acabar. Tem que ter alguém aí que está interessado, né, em dar continuidade num projeto. Eu vejo algo de você transformador, mostrando realmente as pessoas que fazem alguma diferença em algum lugar. Quero agradecer aos meus irmãos, né, mano? Dib, Bom Garoto, Felon, Risco, Escorpiões que estão ali, XKW. Né? XKW. Sem palavras, cara. Eu acho que tem Decadência. Se eu não falar do Douglão, é embaçado. O KPTA, né? Emerson. Cara, desculpa aí se eu não lembrar de todo mundo, mas é isso. E a oportunidade, não vou lembrar pra caralho. E a oportunidade que você tá dando não é eu vim contar a minha história, eu acho que é um pensamento. E aí, como você diz, o que faltou? Não faltou nada. Eu acho que assim, gente, nós temos que entender que tudo evolui. E arte é uma concepção. A arte ela não pode estar atrelada a uma pequena parte da sociedade que se diz elitista, certo? Porque o Mauro, o Dib, eu tenho que falar isso, porque ele foi o primeiro precursor e ninguém fala isso, e ele não vai falar. Ele fez o projeto contracultural, porque o grafite é contracultura. Enquanto muitos grafiteiros estavam indo para a galeria, o que o Dib fez? Ele foi um dos primeiros caras a fazer quadro. É o grupo Subsistência? Subsistência. Explica para o pessoal. O coletivo Subsistência é um coletivo formado por professores, por artistas, e nós vamos em escolas desenvolver projetos sociais, né? Levar cabeleireiros, né, a arte do grafite, o próprio Mitil, né, que é do Cadu, que está lá com a gente. Como acha vocês, cara? É só entrar em contato aí no Instagram, Navarro Admilson, Dib04, Felon SKTS, né, que acha a gente. Mas para terminar, a relação disso nós fazemos arte. E a arte ela não depende de pessoas para dizer o que é arte. E como falando do Dib, ele vai trazer os quadros para a rua. Ele faz o projeto contrário. O grafite vai para as galerias. E ele faz quadros e ele começa a pendurar os quadros dele nos viadutos. E olha que relação contracultural. Né? Rádio Busão, é na rua. E é isso, tem que falar, e tem muita gente transformando a sociedade. Tem um irmão que, se um dia você tiver oportunidade, espero que esse projeto continue, você possa conversar com um escritor, historiador, o Felício. Ele faz parte da Academia de Letras de Jundiaí. O cara é um monstro de professor e ele vai desenvolver projetos com literatura e história e geografia. Tem um monte de gente bacana. E eu acho que isso é bom para mostrar para todo mundo o que nós estamos fazendo. Gente, muito obrigado. Só tenho a agradecer, irmão. Legal. Só isso. Valeu, sem palavras, mano. Valeu. Olha, a luz foi na hora, hein? Viu aí? Valeu, rapaziada. É isso aí, então. Só uma ideia final. Valeu, Sossai. Grande Sossai aí, ó. Músico punk aí, ilustrador, monstro do Porão da Cerveja. Dando um salve aí pra nós. Gente, isso que você falou é muito louco, né, CDP? Porque a gente não tem a ideia de dar conta, né, de todos os nomes e todas as pessoas que nós gostaríamos de mostrar nessa nossa programação do Busão, mas a gente tá aqui, né, encerrando hoje, né, com o objetivo de trazer pessoas, né, que precisavam, né, mostrar os seus trabalhos e que não tem, de certa forma, acho que algumas, né, artistas, cantoras
e grupos que passaram por aqui, até que tem já um reconhecimento, tem um lugar assim nos meios que atuam. Mas várias outras pessoas, cara, era necessário que a gente conhecesse. Como você falou, né? O Dib não vai contar. Tinha uma coisa que era assim, tipo, o Wesbon também não vai chegar e contar, sacou? O DJ Vande não vai contar, o Formiga não vai contar a história dele, porque a gente sabe das conversas de bar, dos encontros na rua, o Serjão, das várias, né, ocupações que eu encontrei, o La Paloma, ele não era um cara que ia chegar e se expor assim. São pessoas que a gente tá com esse objetivo mesmo, buscar essas pessoas para que essa memória, ela de alguma forma, ela esteja dita nas ruas, porque são todos ruas, né? E você ter aparecido, cara, foi Obrigado. você deu uma chance pra gente também de, né, Agradeço. de reforçar essa ideia mesmo do picho, do grafite. E foi muito bom, mano. Mais uma vez. E outra coisa, né, irmão? Se eles não contam, a gente conta Tamo deles. aí, né? Tamo É aí. essa a parada. No ar. E, cara, que o universo esteja sempre com vocês. E continua. Tô arrepiado, cara, porque muito obrigado, mano. Eu acho Valeu, que é cara. isso. Valeu, rapaziada. É isso aí. Rádio Busão, no Valeu. ar. Fui.